Mas, irmãos, nós vamos então hoje continuar com a nossa série, os 10 Mandamentos. O texto que nós estamos a ver, começámos a ver nestas últimas 3 semanas, e vimos no primeiro estudo que Deus é um Deus único. Ele diz: eu sou o Senhor. Vimos a semana passada que ele disse: eu não permito outros deuses, eu não permito que te prostres perante outros deuses, os falsos deuses. Então podíamos dizer a exclusividade da adoração que a Deus é devida. E hoje nós vamos ver então o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Irmãos, talvez esse é um dos nossos, eu não vou dizer maiores pecados, mas é um dos nossos pecados, quando muitas vezes, e nós sabemos que o mundo em que nós vivemos, eles brincam com o nome de Deus, né? Eles fazem piada com o nome de Deus. E Deus leva isso muito a sério. Ele é o Deus digno de toda a adoração. Ele é o Deus que pede essa exclusividade. E Ele é o Deus que diz: olha, reverencia o meu nome, porque o meu nome é um nome santo. O nome acima de todos os nomes. Eu sei que eu estou a falar com irmãos e irmãs que sabem isso. Mas às vezes nós esquecemos, né? E Deus traz isso à nossa memória, porque é importante nós reconhecermos que quando Deus fala nesta passagem: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Deus está a dizer: olha, é coisa séria. Essa coisa de dizer: se Deus quiser, e sem pensar naquilo que está a dizer, Deus me ajude, né? Aqueles ais, aqueles uis, aqueles ois. E a palavra de Deus diz que isso é uma falta muitas vezes de reverência da nossa parte. O povo de Israel até hoje, eles têm uma grande reverência quando falam do nome do Senhor, nas suas formas de adoração. E nós, como filhos de Deus, nós devemos realmente levar esse nome com muita reverência, com muito respeito, não permitirmos de forma alguma que outros perto de nós brinquem com o nome de Deus, sem que nós nos manifestemos. Então, este mandamento, o Senhor mais uma vez sabia que esse perigo existia, como existe e como tem existido no meio do povo judeu, e o Senhor deixou isso muito claro. A personalidade do nome, né? Senhor teu Deus. Então Deus se identifica como o nosso Deus. E nós já vimos que se nós somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai, Deus é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Deus. É o único digno da nossa adoração. É um nome que nós reverenciamos, sobre o qual nós nos prostramos. Deus revela a sua verdadeira e única personalidade. Ele é Jeová, ou Yahvé, que significa que Ele sempre é fiel à sua palavra e às suas promessas. Então, quando Deus diz, o que é que Deus espera de nós? Que nós ouçamos e compramos. Essa palavra existe? Compramos, não é compremos, é compramos. Aquilo que Ele diz. Porque Ele também diz que o não cumprimento traz consequências à nossa própria vida. Então Deus é um Deus acima de todos os deuses, conforme nós já vimos. Deus é um Deus que exige adoração total. Deus é um Deus que exige respeito total por quem Ele é. E conforme diz aqui, Ele é um Deus que é fiel à sua palavra e às suas promessas. Ou seja, quando Deus fala, nós sabemos que nós temos que escutar com muita atenção, porque Deus está a falar e Deus espera de nós uma atitude de obediência ou de submissão a Ele. O poder do nome, Elohim, né? Que traduzido, teu Deus, fala de Deus como todo-poderoso, o nosso Deus. Irmãos, é tão bom, né? Nós podemos dizer: o meu Deus. O meu Deus. Não é um Deus desconhecido, né? Não é um Deus qualquer entre milhões de deuses que existem, mas é o nosso, o único Deus. E conforme o Luís falou, né? Esse Deus que se revelou a nós. Até hoje, irmãos, eu quero vos dizer que eu não entendo, porque nós olhamos para o mundo em que vivemos e vemos tantas pessoas perdidas, e Deus veio ao nosso encontro.
Deus nos fez entender aquilo que a sua criação, o seu amor, Deus abriu o nosso entendimento. E nós temos, eu coloquei aqui 3 versículos que nos ajudam, há muitos outros, né? Mas, por exemplo, em 1 Samuel 17, diz Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós, irmãos, nós devemos agir, nós devemos falar em nome do nosso Deus, porque nós somos os seus embaixadores, nós somos os seus representantes na terra. Isso respeita tudo o que se refere a Deus e à forma como nós devemos olhar para Ele e reverenciar o seu nome. Jesus disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então Deus sempre faz estas promessas e, conforme nós vimos, Deus cumpre com as suas promessas, e isso é algo que vai acontecendo ao longo das páginas da Palavra de Deus. Eu venho a ti em nome do Senhor. Se pedires alguma coisa em meu nome, Jesus diz, Jesus é Deus, né? Eu, o Senhor, o farei. Em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, nós vemos a manifestação de Deus, né? Naquilo que é visível e naquilo que Deus manifesta no nosso coração através da sua palavra. Mas nós sabemos que nós estamos muito aquém realmente de quem Deus é. Nós ficamos às vezes a sonhar, às vezes eu fico a sonhar, a viajar pelo universo, a imaginar como é que será, e a pensar: Deus está em todo lugar, esse é o meu Deus. Mas, irmãos, às vezes nós não tomamos posse dessas verdades, né? E às vezes nos amedrontamos com coisas insignificantes quando Deus diz: eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, descansa em mim. Irmãos, não só o poder do nome, mas a proteção do nome, né? Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18:10. Torre forte é o Senhor. Nós todos os dias temos desafios, né? Eu já partilhei isso com os irmãos, eu peço perdão se me repito, mas este ano para mim tem sido um ano de desafios tremendos. Em relação ao ministério, em relação à família, em relação ao lar. E eu muitas vezes tenho perguntado: Senhor, me mostra o que fazer, o que é que o Senhor quer que eu faça? Dá-me sabedoria para tomar decisões. Senhor, dá-me forças, ajuda-me a não ir abaixo. Torre forte é o nome do Senhor. Deus é o Deus único. Eu lembrei-me de um hino, do Hinos e Cânticos, eu não pus aqui todo, mas eu vou só ler esta parte, né? Que diz: leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome te dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança no porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. É um hino que todos conhecemos, né? Leva tu contigo o nome. Irmãos, isto é em todo lugar, né? A todo instante. Deus é um Deus que merece de nós toda a reverência. A provisão do nome. João 16:24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Deus é um Deus que diz: não tomarás o meu nome em vão, né? Mas Deus é um Deus que diz: eu sou o provedor, eu sou aquele que cuida de ti, eu sou o teu Deus. Nós, desde a nossa meninice, os nossos pais nos ensinaram a respeitá-los. Eu lembro ainda que, quando eu era criança, tinha um padrinho de batismo, que a minha mãe, na altura, era da Igreja Católica e me batizou, como ainda hoje é normal nas igrejas católicas. E então o meu padrinho, uma coisa que nós usávamos na altura, né, e que eu fiz muitas vezes, era chegar e beijar-lhe a mão e dizer: benção padrinho, né? Ele dizia: Deus te abençoe. E eu tinha um grande respeito, para mim era
quase um representante de Deus na Terra, né? Eu sabia que aquilo era para ser levado muito a sério. E usavam também, eles diziam benção pai, benção... Pronto, era uma expressão usada, que se perdeu no tempo, penso eu. Mas... Agora nem respeito há, né? Mas nós, graças a Deus, penso que a maioria de nós, se não todos, aprendemos em criança o que era autoridade, o que era respeito pelos pais e pelos mais velhos. Deus está acima de tudo isso. E Deus diz, olha, é esse respeito que eu peço de ti. E o Senhor Jesus dizia, olha, eu cuido. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu vou dar. É lógico que a chave desta promessa é a vontade de Deus quando pedimos em seu nome, não é? Não é agora como alguns dizem, bom, Deus é quase o meu criado, não é? Se Deus diz, então posso exigir que Ele tem que fazer. Nós sabemos que não é assim, não é? Nós sempre oramos segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade, porque é melhor. E tudo isto, irmãos, mais uma vez, com toda a reverência. O louvor do nome. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Salmo 8.1. Quão admirável é o teu nome em toda a terra. Nós vimos lá a semana passada em Romanos que o ser humano é inexcusável diante de Deus. Porquê? Porque Deus se manifesta. Irmãos, eu tenho o privilégio de, agora vivendo em Partilhó, em certas noites, consigo já ver o céu mais estrelado do que vi em São João da Madeira. E às vezes eu chego à noite e o céu está e eu fico a olhar e pensar, uau, né? Olha. E nós vemos uma ínfima parte daquilo que é a criação de Deus, o universo. Mas isso causa espanto ao nosso coração. E Deus diz, olha, é isso. Mas não é só espanto, é respeito. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Salmo 34:3 diz, engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. É tão bom, irmãos, quando nós podemos nos congregar como igreja e cantarmos e exaltarmos o nome do Senhor e elevarmos o nosso coração ao Senhor, a nossa voz, a nossa mente, reconhecendo tudo aquilo que Ele é, que Ele é o único digno de adoração, mas nós temos que nos esforçar por transportar isso lá para fora, no nosso dia-a-dia. Manifestarmos isso no nosso dia-a-dia. E como nós devemos usar o nome? Cada mandamento tem o seu lado positivo. Ou seja, Deus nos chama ao cumprimento, mas Deus nos dá também a forma, vamos dizer assim, de como nós podemos fazer isso. Em Colossenses 3:17, nós conhecemos todos os textos que eu tenho estado a dizer. O que é que diz a palavra? E tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Este é um dos segredos. Posso eu agradecer a Deus por isto que eu estou a dizer, ou por isso que eu estou a pensar, ou por isso que eu estou a ver, ou por isso que eu estou a fazer? Posso louvar a Deus? Posso dizer, Senhor, obrigado, porque eu sei que isto que eu estou a fazer te agrada, que o Senhor se agrada em mim. Eu posso dar graças a Ti por aquilo que eu faço. Eu posso fazer isso em nome de Jesus. Isso é uma forma de adoração, dessa adoração que Deus pede de cada um de nós. E nós, mais uma vez, irmãos, nós lutamos com isso todos os dias, né? Porque o mundo grita aos nossos ouvidos, para nós olharmos em direções contrárias, para nós ouvirmos outras vozes, para nós confiarmos noutras coisas. E Deus diz, eu sou o Deus provedor, olha para mim. Não corras atrás de outros falsos deuses, conforme nós vimos semana passada. Respeita o meu nome. Filipenses 2, 9 e 11 diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e da terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus, a manifestação visível de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que também sendo Deus, merece de nós toda a reverência. Nós sabemos como Ele foi rejeitado, como Ele foi escorraçado, como brincaram com o seu nome por causa do nosso pecado, não é? Nós estávamos lá, nessa grande multidão que escarnecia, que dizia crucifica ou crucifica. Eu estava lá.
Eu também era inimigo de Deus, conforme nós vemos na palavra. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Ele nos salva. E o que Ele quer de nós é que essa expressão de adoração possa ser uma realidade. Esse respeito, essa reverência. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, e nós estamos na presença do Senhor sempre, nós possamos realmente viver vidas que lhe agradem. E a nossa identidade revela a nossa prioridade. Ou seja, nós somos aquilo que fazemos, né? Não é aquilo que dizemos que somos. É muito fácil dizer, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, mas a minha vida, e a palavra de Deus fala sobre isso, né? Pelas obras os conhecereis, né? A minha vida não espelha, não manifesta essa confissão que eu faço de Jesus como meu Salvador. E nós sabemos isso e já falámos muito sobre isso. Então, o que é prioridade na nossa vida? É glorificar o nome de Deus através de tudo aquilo que nós fazemos, ou é cuidarmos de nós e esperando que Deus satisfaça os nossos caprichos, os nossos desejos, né? E que Deus resolva os nossos problemas? O Senhor Jesus, Ele sempre pediu isso também, reverência. Ele sempre demonstrou essa reverência. Ele, quando falava com o Pai, ele dizia, Senhor, não a tua vontade, mas a minha vontade. Ele sempre queria glorificar o Pai. E como crentes no Senhor Jesus, devemos abertamente identificar-nos e vivermos como cristãos. Eu sei, irmãos, que eu não estou a falar para recém-convertidos. Nada disto que nós estamos a falar é novo. Mas é difícil. Eu luto com isso todos os dias, irmãos. Eu luto com isso todos os dias. Mesmo tendo essa responsabilidade de pregar a palavra, mesmo tendo meio século de crente no Senhor Jesus Cristo pela graça, mesmo procurando ser um exemplo, eu luto com isso. E essas lutas estão presentes em nossa vida todos os dias, de todas as formas. O diabo, nosso inimigo, sabe as nossas áreas de dificuldade e ele procura atacar nessas áreas. A nossa carne puxa-nos no sentido contrário. O mundo então nem se fala, não é? Mas quanto mais nós nos identificamos com o Senhor, mais libertos nós vamos sendo dessas pressões que estão sobre nós. Porque nós sentimos essa responsabilidade de viver uma vida diferente para que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, convivendo connosco, possam ver a diferença, Deus possa ser exaltado e nós possamos também alcançar as suas vidas. Diz lá em Atos capítulo 5, versículos 41 e 42, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Nós conhecemos a história dos pais da igreja, nós conhecemos a história da igreja em muitos acontecimentos que estão relatados não só nas Escrituras, mas fora das Escrituras, em biografias, em outras coisas. E vemos o sofrimento também que isso trouxe a muitos dos nossos irmãos. Essa reverência, esse respeito, esse não negarem Jesus, esse confrontarem o pecado, é uma forma de reverência ao nome de Deus. Nós somos filhos de Deus. E diz este texto que eles não estavam tristes por aquilo que estava a acontecer, porque eles estavam gratos a Deus por serem dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Gratos a Deus. Irmãos, eu já passei algumas situações difíceis, mas muito longe disto. E daquilo que irmãos nossos passam em muitos lugares do mundo. Já passei por alguns momentos difíceis. Mas, irmãos, também já fugi de outros. Já não me identifiquei noutros, quando devia ter identificado. Então, nós lutamos com isto. E estes irmãos também são exemplos para nós de que é possível. Mesmo que venha às vezes sofrimento, mesmo que venha às vezes perseguição, é possível, porque eles eram homens e mulheres falhos como nós, mas que amavam o Senhor, reverenciavam o nome do Senhor. E em terceiro e último lugar, a nossa reverência ante Deus, do Deus sempre presente, né?
o Deus omnipresente. É tão fácil nós esquecermos isso, não é? Nesse corre-corre da vida. Esquecemos que Deus está em todo lugar, não é? Ele não há lugar que Ele não esteja. E Paulo lembra-nos isso, está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, quando ele diz, não sabeis vós que sois templo, habitação de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, nós somos templo de Deus. Eu sei mais uma vez, pela nossa finitude, né? Pela nossa humanidade, que nós, e não fosse o Espírito de Deus em nós, nós não entenderíamos nada daquilo que realmente é ser templo de Deus, habitação do Espírito Santo. Mas nós, pela graça de Deus, entendemos isso. A questão é, estamos nós a viver isso? A nossa reverência ante Deus, de um Deus que é de sempre presente, reconhecendo que onde eu for, esse templo, né, de Deus está indo a esse lugar, está agindo dessa forma, está falando isso. Faria Deus, né, aquele livro que nós já ouvimos falar, em seu espaço que faria Jesus? Faria Deus isso? Diria Deus isso? Iria Deus a esse lugar? Irmãos, é isso que Deus nos chama a fazer. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não tem por inocente o que tomar o seu nome em vão. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos, a começar por mim, né, realmente pensar nesse Deus que nos ama e tudo aquilo que nós fizermos, irmãos, nós possamos ter isto em atenção. Não estamos tomando o nome do Senhor em vão? Será que nós estamos reverenciando esse nome que é acima de todos os nomes? Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que nós possamos, nesta caminhada, né? E pela graça de Deus, o Espírito Santo que habita em nós nos dá esse poder, conforme eu já disse outras vezes. Deus não pede nada que nós não possamos fazer, porque Ele nos capacita para isso, né? Então, quando Deus pede algo, Ele nos dá também, nos capacita para que nós possamos realizar. Então, nós, nessa forma, somos indesculpáveis. Deus... Não, nós temos o Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude para que possamos continuar juntos nesta caminhada, né? Orando uns pelos outros e vigiando em todo o tempo para que não possamos pecar contra o Senhor naquilo que toca à reverência e ao respeito que ao seu nome é devido. Que o Senhor os abençoe.